Vocês assistirão à palestra do pioneiro do stand-up comedy do Nordeste. Seus vídeos de humor já foram vistos por mais de 15 milhões de pessoas no YouTube. Foi considerado pelo site UOL como um dos 10 melhores comediantes do Brasil. Já participou de vários programas como Fantástico, Programa do Jô, Domingão do Faustão e também Amigos da Onça do SBT. Com a palestra O Segredo do Fracasso, senhoras e senhores, com vocês, Murilo Gun. E aí, tudo bem? Bom dia. Por que o povo tá do lado de cá e não tá do lado de lá? O que foi que houve do lado de cá? Por que a discriminação do lado de cá? É sério? Por quê? Tava só aqui, não? Discriminação, o pessoal tá achando que é Rio Bahia, lá é bairro Brasil. Vamos pra lá não, né? Vamos ficar aqui, Candeia, né? Tipo, ó, é o seguinte. Eu sou Murilo. Queria conversar um pouco com vocês hoje aqui. Eu sou de Recife, né? Mas eu tô morando em São Paulo agora, há um tempinho já. E não conhecia aqui a cidade, cheguei ontem. Fiquei espantado, porque aqui é frio, né? Porra, não imaginava que ele é frio, né? E aí a gente deu um rolê na cidade ontem. Aí passou ali na Olívia Flores, né? Que é Orla, que não tem rio, mas ok, vamos aceitar isso. E aí eu passei numa rua, como é que é? Bartolomeu, o quê? Que ficam as pessoas na rua assim, umas meninas, né? Essa Bartolomeu, umas meninas e uns rapazes assim. E tava meio frio, e eu queria dar uma dica para as pessoas de começar, que é o seguinte: você passar na rua, tiver frio, e as putas tiverem assim agasalhadas e tal, você vai nelas tranquilo. Se tiver frio e as putas tiverem com o peito de fora, decote de fora, não vai, é traveco. Que tem que ser muito macho para aguentar esse frio, entendeu? Na rua, né? Então fica a dica já. Mas é o seguinte, eu queria começar me apresentando. Eu queria me apresentar de uma forma que eu acho que todo mundo aqui vai se apresentar muito em breve, ou já se apresentou na entrevista de emprego, né? Quer falar minhas qualidades, né? Então eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sou metido, sou não, tá? Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados. Tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não interessa, né? Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados, né? Eu adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista, né? E mesmo assim, com tantas virtudes, me mandaram embora da última empresa só porque eu roubei um notebook. Um só também, né? Foda, né? Um só, tinha vários. Mas eu não fiquei desempregado, eu fiquei disponível no mercado de trabalho, num processo de reposicionamento estratégico, buscando recolocação profissional. E aí eu virei humorista, e meu trabalho agora é pensar em um bocado de coisa inútil que vocês não têm tempo para pensar, porque eu estou fazendo algo útil. E espero hoje poder atender às expectativas, porque eu não poupar esforços para alcançar os meus objetivos. Então, muito prazer, Murilo Gun. Obrigado. Vamos lá. Dá pra ver direito ali? É o seguinte, o pessoal me chamou aqui, não é pra falar só besteira, né? Eu falo muito, mas eu queria falar algumas coisas, e eu bolei meio que uma palestra assim, que eu chamei de O Segredo do Fracasso, né? Porque eu trabalhei mais de 10 anos com tecnologia, eu fui empresário, tive 3 empresas no Recife, e ganhei vários prêmios de tecnologia, lancei livro, e hoje em dia eu conto piada para sobreviver. Então eu pensei, Segredo do Fracasso, né? E o que eu queria falar? Primeiro, eu queria contar uma história minha, e dessa história eu queria tentar extrair algumas mensagens relevantes para vocês. Antes eu queria falar sobre essa história de sucesso e fracasso, definir direitinho o que é cada coisa, né? Então, por exemplo, não sei se dá para ler, tá meio ruim de ler, mas eu vou ler para vocês. Eu coloquei aqui 2 personagens. O primeiro personagem é um cara que tem 30 anos, ele é formado com a pós-graduação, ele tem um salário aí de XX mil reais, né, com 2 casas, ele é casado, tem um apartamento em São Paulo
e tira férias na Europa todo ano. O personagem 2 é um caba um pouco mais velho, 36 anos, ele é formado, mas sem pós, ele tem um salário aí de X mil reais, ele é solteiro, ele mora com os pais no Recife e nunca viajou de avião. Quem vocês acham que tem mais sucesso e que tem mais fracasso? Quem tem mais sucesso, 1 ou 2? Pode falar, tranquilo. Uma pessoa levantou. Na verdade, a verdade que acontece é que quem tem mais sucesso é o personagem 2. O 1 tem maior fracasso. Por quê? Porque o 1 sou eu, o 2 é meu irmão, tá? O 1 é casado. Isso fode tudo, entendeu? Essa é a variável que tem que prestar atenção. Não, eu só falei isso porque eu queria só exemplificar que qualquer conceito de fracasso e sucesso, ele nunca pode ser avaliado apenas através de números, de fatos, de estatísticas, porque é um conceito muito relativo. O que é sucesso para cada pessoa? Então, por exemplo, eu posso estar à frente do meu irmão em algumas variáveis, mas eu tenho umas ambições tão longas que o meu fracasso é maior, porque o sucesso e o fracasso depende da distância entre onde você está para onde você quer chegar. Eu ainda quero fazer um monte de coisa louca na vida que está longe de acontecer. Então, o meu fracasso ainda é longo, tem muito para acontecer. O meu irmão está meio que satisfeito com o que ele tem. Então, vê como isso é meio óbvio, mas como isso é relevante para você ter sucesso. Definir o que é sucesso para você. Porque senão você vai ficar tendo sucesso com o que os outros acham, entendeu? O que é sucesso para mim? E aí eu vou medir baseado no que eu acho, não no que os outros acham. Cada um pensa de um jeito, velho. Você não pode ficar medindo o seu sucesso de acordo com a variável do outro, entendeu? Isso parece meio papo meio de autoajuda, né? Mas, apesar de parecer um papo meio idiota, as pessoas não fazem isso. Talvez porque acham que é idiota. Ah, que bobagem, o que é sucesso para você? Parece aqueles palestrantes charlatão, né? Mas enfim, dito isso, eu queria contar uma história minha, que é a seguinte. Em 95, alguém aqui nasceu em 95 ou não? Sério? Porra, tô fodido. Em 95 eu tinha 12 anos e eu ganhei do meu pai um computador. E nesse ano estava começando a internet, surgiu a primeira grande oportunidade na minha vida. Estava começando a internet comercial no Brasil. Quem não sabe, começou em 95, os primeiros acessos. E eu fui um dos primeiros caras a usar a internet no Brasil, a conseguir acesso. Meu pai desenrolou para mim pela Embratel, o maior rolo lá, e eu consegui acessar. E na época, eu comecei a gostar de futucar esse negócio, e eu criei um site em 96, eu tinha 13 anos, chamava Guns Hot Page, que era um portal de entretenimento, né? Site pornô. E que é entretenimento, né? Lógico. Não era pornô, era assim, eu escaneava as fotos da Playboy. Então não era pornô, era Playboy, entendeu? Eu tinha um scanner que era difícil, eu tinha um scanner, escaneava e aí o site bombava, né? Porque eu pirateava as fotos, claro que a editora Abril autorizava, lógico que não. E eu botava as fotos lá e o site bombava. Tinha outras coisas no site, tinha música, umas piadas lá, mas o forte era as fotos da Playboy que eu pirateava. E na época a internet era muito diferente de hoje em dia, que era muito devagar a internet. Era devagar, tipo assim, você baixava, deixava 2 dias, baixava a foto da mulher nua, 2 dias. Aí você passava o quê? 1 semana trabalhando aquela foto, entendeu? Porque é o que tem, velho, sabe? Tem que aproveitar esse negócio aí. E na época também não tinha, por exemplo, vídeo, não tinha vídeo. Era foto, velho. Se contenta com foto, sabe? Hoje em dia putaria no WhatsApp, né? Eu tô ligado, mas na época não tinha isso não. Na época, vídeo pornô mais próximo era um GIF animado assim. Tipo, é isso. Se contenta, usa criatividade, sabe? Era uma época muito diferente de hoje em dia. E aí eu criei esse site, e esse site na época tinha um prêmio chamado eBest, um prêmio, e meu site ganhou o prêmio de melhor site pessoal do Brasil, né? Eu ganhei esse prêmio, na época rolou uma repercussão legal do prêmio, não sei o que. Eu fui no Jô Soares na época, eu tinha 14 anos, é bem engraçado, tem no YouTube essa entrevista, é bem interessante que ele me sacaneou. E meu pai não gosta que eu fale esse negócio, mas eu acho que eu ganhei esse prêmio por 2 motivos. Primeiro, na época a internet era uma bosta, então qualquer coisa mais ou menos já era legal. E segundo, eu era uma criança, então era fofo eu ganhar.
Entendeu? Então o pessoal do prêmio, vamos dar o prêmio para ele, porque aí a imprensa gosta, vai no Jô Soares, né, que é uma criança e tal. Então eu acho que foi isso. Aí no ano seguinte, eu fiquei na final desse prêmio de novo, né? E eu acabei ganhando o prêmio de novo. Por quê? Porque na época a internet continuava bosta e eu continuava sendo criança. Então as variáveis continuaram iguais. E aí beleza, aí eu consegui uma repercussão com essa história e eu comecei a aproveitar, né? Eu não sou trouxa, comecei a aproveitar. Aí eu lancei já um CD-ROM, que eu ensinava os trouxas lá a fazer sites, entendeu? Aí eu vendi o CD-ROM pelo Shoptime, aquele canal, não sei o quê. E nessa época, eu era adolescente, mas eu aprendi uma coisa que eu levo até hoje, que é a importância da gente se sentir uma marca. Eu acho que existe uma coisa muito errada, uma premissa falsa, que as pessoas acham que apenas as empresas são marcas, que nós não somos marcas. E é interessante que na geração dos nossos pais, nossos avós, era muito comum, vocês devem ter essa recordação, do cara passar 40 anos, a carreira inteira, na mesma empresa, não é? Todo mundo deve ter um pai ou um avô que foi assim. E na geração de vocês, isso é bastante improvável que aconteça, vocês sabem disso. O mundo mudou, as empresas crescem e desaparecem em uma velocidade incrível, os cargos giram, e hoje em dia é muito mais provável que vocês passem, em vez de 40 anos numa empresa, 4 anos em 10 empresas, ou 10 anos em 4 empresas, é muito mais comum. E aí eu pergunto, antigamente fazia sentido você achar que você não era uma marca, porque a marca era a empresa onde você estava sob o guarda-chuva dela. Mas a partir do momento que a carreira, você vai passar por várias empresas, você vai trocar de marca a cada 4, 5, 10 anos? Não, a marca tem que ser você. Você tem que ser a sua marca. Por exemplo, um exemplo meio idiota, mas quem aqui não trabalha nenhum tipo de atividade profissional, apenas estuda, mas tem um cartão de visita? Alguém tem um cartão de visita? Não trabalha, só estuda. Ninguém tem? As pessoas acham que cartão de visita é meio que algo que você ganha quando entra no mundo corporativo, é um prêmio, né? Mas, velho, se você for numa gráfica, eles deixam imprimir, tô ligado nisso, né? Vocês podem fazer na boa, sabe? E isso é Aí você vai perguntar, pra que o cartão de visita, velho? Eu sou estudante. Porra, você vai numa palestra, num evento, acaba o evento, quer trocar cartão com o palestrante, começar a criar uma rede de relacionamento, tem o cartão de visita escrito lá, estudante, FAINO, tal semestre, tal curso, meu blog, meu Twitter, meu e-mail, meu Facebook. É um cartão, é uma ferramenta de marketing pessoal que você não precisa estar dentro de uma empresa para ter. Você pode ter, independente disso. Isso é apenas um exemplo pequeno do que significa começar a se achar uma marca. Eu fazia algumas coisas quando era jovem, por exemplo, se você pegar e escrever um artigo, uma opinião sua sobre uma coisa política, esporte, tecnologia, e você mandar para o Jornal da Cidade, é bem provável que se o artigo for bom, que o jornal publique. Eles publicam artigos de pessoas, os jornais, ou o jornal da faculdade. E isso é apenas um exemplo de como você começa a construir uma marca. Eu, com 14, 15 anos, tudo que eu tinha alguma ideia, eu escrevia e mandava para o jornal. A cada 3 que eu mandava, eles publicavam um. E você começa a construir uma marca do cara que escreve para o jornal. Parece bobo, mas a longo prazo é um trabalho de formiguinha que faz sentido, né? E aí, beleza. Nessa época surgiu uma grande dificuldade na minha carreira, que era pressão por resultado. Isso é uma bosta, né? Porque eu tinha ganhado aqueles prêmios, né? E tinha uma repercussão. E aí todo mundo falava assim: esse menino é o próximo Bill Gates. Esse menino vai ser o Bill Gates, que na época Bill Gates era fodão. Steve Jobs não era fodão ainda não. E meu pai chegava à festa de fim de ano da família. Meu pai ficava falando assim pro pessoal: Murilo vai ser o Bill Gates. Eu falei: pai, não fala isso não, tá me fudendo essa história, rapaz. Fala isso não. Isso cria expectativa. É aquela história que eu falei do sucesso. É como se as pessoas tivessem definido para você um patamar de sucesso gigante, da qual eu nem quero, e isso vai apenas criar fracasso em mim, concorda? Porque você cria uma expectativa tão grande. Eu não quero ser Bill Gates, velho, não quero ser ele não. Aí se o cara se espera que você seja Bill Gates e você vira diretor da Coca, você é um bosta, porque era para ser Bill Gates, porra, sabe? E aí surgiu essa dificuldade e eu aprendi isso aqui era um jornal do Recife, não sei se você consegue ler daí, retrospectiva de 98. Aí era eu e Bill Gates em cima. Porra, o que houve de relevante na informática no ano, porra, sabe? O cara tem lançado o Windows 95, eu fiz um site de putaria, sabe? Tipo,
E eu aprendi a administrar pressão, né? Porque a gente recebe pressão de pai, de mãe, de namorada, de tio, de amigo, de não sei o quê. E muitas vezes a pressão faz a gente desviar da nossa estratégia. A gente define o que é sucesso pra gente, mas a pressão faz a gente desviar. E isso é uma bosta, não pode acontecer. Se você acredita naquela sua estratégia, você tem que manter. E abrir o diálogo, tipo, pai, vê só, eu não quero ser médico igual o senhor, porque isso, isso e isso. E não aceitar essa pressão e querer ser, porque eu falei em medicina como exemplo, porque é um estereótipo comum do pai médico, a mãe médica, o filho ter que ser médico porque eles quiseram, né? Então, administrar essa pressão, muitas vezes é namorada, dos amigos, né? 2, 3 amigos estão bem, estão ganhando dinheiro já. Aí você se sente pressionado a quê? A arrumar rápido alguma coisa que dê dinheiro, mesmo que não seja o que você gostaria de fazer, ou que você planejou, só para atender, isso acontece, só para atender aquela coisa do, meus amigos estão ganhando dinheiro, eu preciso ganhar também para poder ir comprar um abadá lá de Salvador, que é caro pra caralho aquela porra, né? Entendeu? E isso é muito ruim, você sucumbir a essa pressão externa. Outra dificuldade que surgiu nessa época era comer gente. Por quê? Eu queria comer o pessoal. Pô, eu tinha 16 anos já, queria comer um povo. Aí o que acontece? Que menina vai querer dar pro caba que é gêniozinho na internet? Ninguém quer dar. Hoje em dia até quer. Na época era o trouxa, na época era o otário. Hoje em dia o cara é vlogueiro, né, fodão e tal. Mas que menina quer dar menino prodígio da web, sabe? O cara dá dica de bomba na internet, sabe? Tipo, é um trouxa, né? Guerreiro, nerd esperto, né? E isso me preocupava de verdade. Eu ficava... Porque na verdade eu não era técnico, programador. Eu sabia um pouco. O meu foco era o comercial, o marketing, conteúdo, né? Escaneamento de fotos. Esse era o meu diferencial. E... Alguém morreu? Tudo certo aí? E eu fiquei preocupado de tipo... Eu não quero que me achem que eu sou esse nerd que eu não sou, né? E eu comecei nessa época um trabalho de reposicionamento de marca, né? E aí, quem é que lembra da revista Manchete? Só os professores vão lembrar. Só os professores. Revista Manchete era uma revista muito foda, tipo, quase uma Veja, mais ou menos, né? Quase no nível de Caras, meio Veja, do grupo Manchete, que era a televisão Manchete. O que tá acontecendo aí? É um recreio, é? Espirrado? Ok. E essa revista Manchete mandou pra mim um e-mail dizendo assim: a gente quer fazer uma matéria com você sobre a internet, sobre os jovens. Essa matéria é tudo igual. Aí beleza. Aí eles falaram assim: a gente vai mandar um fotógrafo pra sua casa pra tirar uma foto. A gente quer uma foto com você abraçado com o computador, mordendo o mouse, segurando o teclado com o fio enrolado. Aí eu falei: brother, essas fotos tudo igual, velho, sempre assim, com o computador, segurando não sei o quê. Aí eu, pra ver se colava, eu falei: brother, vamos mostrar o outro lado, o lado da balada, né? Ver se colava essa história. Aí o pessoal: não dá, porque é sobre jovens na internet, não sei o que, não dá pra fazer. Aí eles perguntaram: você faz algum esporte? Aí eu pensei: pô, eu jogo bola embaixo do prédio, isso não é esporte, né? Jogar bola. Aí eu pensei: vou inventar então, né? Que eu jogo esporte pra pelo menos mudar o foco da matéria. Aí eu pensei: vou falar que eu jogo golfe, que golfe é legal. O cara joga golfe, é uma puta moral, o cara joga golfe, né? Porra, é elite, né? Só que aí eu pensei: golfe é muita mentira, né? O pessoal vai saber que é mentira, o pessoal joga golfe no Recife. Aí eu pensei: intermediário entre golfe e futebol, tênis. Porque tênis nem é tão popular, nem é tão elitizado. Na época tava Guga Kirten bombando. Aí eu pensei, falei pra ele: jogo tênis. Nunca tinha jogado na minha vida. Eu falei: jogo tênis. Aí eu ficava: ah, que maravilha então. Fazer a matéria com você então jogando tênis. Aí eu: beleza, quando? Eles: amanhã. Eu: peraí, calma aí. Vamos ter calma nessa história. Amanhã não. Vamos dar um tempo, né? Mas eu pensei assim: não tem problema, porque é só fotografia. Se fosse matéria para televisão, fosse um vídeo, eu tinha que jogar. Para foto, basta fazer assim. Eu sei fazer assim, né? Aí eu, beleza, topei a história e eles caíram na minha conversa, né? E saiu a matéria, o cara da internet que joga tênis. E eu não tinha jogado na vida, pegando errado na raquete ali, ó, pegando errado, tudo, não sabia de nada. Quando eu soube da matéria, eu fui no shopping, comprei a raquete, comprei umas bolas, fiquei em casa batendo as bolas para não parecer muito nova a bola, né? Para dar uma desgastada na bola. E aí fiz a parada. Eu tinha... E é interessante que na época tinha poucos veículos de imprensa. Quando o veículo dava uma matéria dessa diferente,
os outros veículos acompanhavam. E aí começou vários veículos querendo tirar foto minha jogando tênis. Aí eu, beleza, vamos embora. Agora, eu tinha uma política. Só aceitava matéria de revista e jornal. Televisão não. Política pessoal minha, entendeu? Sem filmagem, só fotografia. É uma questão minha. E eu comprei a raquete e a bola. Eu tinha uma camisa polo, branca, que é clássica da Nike, que é clássica tenista, né? Polo, branca da Nike, é clássica. E eu tinha a camisa já. Aí eu vou usar essa camisa. Só que a camisa que eu tinha, o símbolo da Nike estava meio descosturado. E aí minha mãe, ela costurou ao contrário. E aí saiu na revista, matéria de 2 páginas com o símbolo. Mas ninguém percebeu, pouca gente percebeu. Eu comi o pessoal. Enfim. E outro problema que surgiu nessa época foi que a internet começou a profissionalizar. E por que isso é um problema? Porque o meu site era amador. Eu era o melhor dos amadores, entendeu? Eu era bom dos amadores. Se profissionalizar, aí eu me fodo, entendeu? Eu era tipo Palmeiras, campeão da Série B, entendeu? Tipo, o melhor entre os piores, entendeu? E aí começou a profissionalizar nesse ano, começou a movimentar muito dinheiro na internet já. E eu comecei a ficar para trás, porque eu era muito pirralho, né? Eu tive que tomar decisão, ou eu fecho, ou eu profissionalizo. Só que, velho, eu tinha 15 anos, não tinha dinheiro para montar uma equipe, eu não era designer, eu não era um grande programador. Então, assim, eu não tinha como fazer. E aí eu resolvi fechar a bagaça. Eu achei melhor, em vez de começar a ficar feio o meu site e a diferença dos outros, eu achei melhor fechar. Só que eu não quis fechar de qualquer jeito, para parecer que faliu, né? Aí, porque ia ter o prêmio de novo, que eu ganhei 2 vezes, e eu não ia ganhar mais. Eu sabia que eu ia ganhar, mas também não queria perder. Aí o que eu fiz? Eu fiz um lobby para virar jurado do prêmio. Porque o jurado, ele não pode concorrer. E quem não concorre não perde, entendeu? É diferente de perder, eu não concorro. Aí eu virei jurado, e aí eu fiquei jurado durante 3, 4 anos, para não poder concorrer, e aos poucos fechando o site. E eu aprendi uma coisa muito louca, a importância de você sair bem das coisas. Eu vejo que as pessoas se preocupam muito em entrar. Entrar que eu falo vai lançar uma loja, um negócio, aí faz o lançamento, não sei o que. Na hora de fechar, acaba deixa dívida, some do mercado e sai de qualquer jeito. O cara vai entrar na empresa, é aquela conversa que eu falei no começo. Eu sou dinâmico, dedicado, organizado. O cara entra bonito. Na hora de sair, abandona a empresa, não deixa um legado, enfim, sai de última hora, né? E eu aprendi nessa época a importância de sair bem. Porque, por mais que você ache que o mercado é muito grande, todo mundo se conhece. E cada vez que você sai mal de uma empresa, você fecha uma porta naquela empresa e no que está ao redor dela. Então, por exemplo, eu quando tinha minha empresa no Recife, e eu ia entrevistar lá um programador, ou um designer, eu perguntava assim, velho, você está na outra empresa, né? O cara, tô. Como é que tá lá? Sai em algum projeto? O cara, tô no projeto lá. Mas se eu precisar que você comece aqui amanhã, você começa? Aí o cara, começo. E o projeto lá? Não, o projeto lá eu dou um jeito. Eu não chamava esse cara. Sabe por quê? Vai fazer a mesma coisa comigo. Vai entrar na minha empresa, aí depois vem outra empresa, oferece uma merrequinha a mais. Ele está há 2 anos na minha empresa, envolvido num monte de projeto, e do nada amanhã ele some. Ah, não, eu pago a rescisão e some. Não é questão de pagar a rescisão. É a questão do compromisso do que você estava trabalhando, de você ou concluir, ou passar para alguém, ter um mínimo de responsabilidade. Entendeu? Então, tão importante como entrar bem é saber sair bem do negócio. Isso também vale para relacionamento, né? Acabar um relacionamento, acabar um divórcio. Amanhã a sua namorada pode virar uma sua chefe, entendeu? Então, para que sair mal e ficar fechando porta, né? Sempre bom ter uma bonus night depois, né, rapaz? E aí, em 99, a internet deu uma bombada pesada. Foi o ano que a internet bombou no Brasil, no mundo. Saía nas revistas, ó, a nova economia, né? Tipo, o mundo vai mudar. Era a época que todo mundo viu que essa internet ia realmente revolucionar. E eu estava no colégio e eu vi a oportunidade da internet crescendo. Eu já tinha um envolvimento, uma visibilidade. E eu estava no colégio, estava no primeiro ano científico do colégio. E eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu desistia da internet, ou eu focava nela. E aí eu tomei uma decisão, que não é uma coisa muito bonita. Eu larguei o colégio. No primeiro ano científico eu larguei.
eu sei que não é uma mensagem bonita isso, mas também não foi um ato irresponsável. Na verdade, eu percebi que a oportunidade era aquela, né? A bola estava quicando e eu, como bom tenista, né, pode esperar ela parar de quicar. E eu achei que eu tinha que entrar naquela hora, e se não desse certo, eu voltaria para o colégio. O meu pai aceitou essa conversa minha, porque eu tinha um diálogo aberto com ele, mostrei para ele que porque é o seguinte: na faculdade há uma diferença de idade normal, né, entre os alunos. Você tem 19, seu colega tem 25, não tem problema. No colégio, essa diferença é meio estranha, né? Se a turma toda tem 14 anos e o caba tem 15, esse cara tá fudido na vida, esse cara tá atrasado, esse cara tá perdido, esse cara, tem essa sensação no colégio. Na faculdade não tem mais isso, até porque eu queria começar um curso cedo e depois trocar de curso. Aí o cara, entendeu? Não existe atraso nesse negócio. E eu mostrei pro meu pai isso, que eu ia me dedicar à internet, mas se der errado eu voltava pro colégio, e quem ia perder sou eu, que ia perder a minha turma. Ia ficar atrasado, mas depois isso torna-se relevante. E eu larguei o colégio. Isso é o que eu chamo de correr risco de forma calculada. Tem gente que acha que quem corre risco, o empreendedor, é o cara que corre o risco. Tem cara que acha que é bonito correr risco. É bonito correr risco, desde que seja um risco calculado, e não correr risco para ser o trouxa que corre risco. Assim como quem investe em bolsa de valores, o risco faz parte, mas o risco calculado. O risco que eu tomei um risco aqui, que eu calculei. Qual que eu vou perder? 1 ano de vida. O que é que tem? Não muda nada na minha vida. Qual é o benefício? Aproveitar uma grande oportunidade que está surgindo agora e que prometia revolucionar o mundo, e que revolucionou, né? Então, isso é importante também, saber correr risco. E aí eu fechei meu primeiro negócio, meu primeiro fracasso, que foi o meu site, que eu fechei lá a bagaça. E aí montei uma empresa que a gente fazia sites, como tem hoje milhares de empresas. Isso faz 14 anos, né? Então foi a primeira empresa especializada nisso lá do Recife, e talvez uma das primeiras do Nordeste, já que o Recife é uma praça relevante do Nordeste. E aí eu montei essa empresa. A gente fazia site, as empresas normal, R$2.000, fazia o site, 1.000 conto. E na época aconteceu uma coisa louca, que um dia interfonaram do empresarial lá: olha, tem uns caras aí querendo falar com você. E eu tinha marcado uma reunião. Aí, quem é? Não, os caras não me conhecem não. Tá aí, manda subir aí, né? Eram 3 investidores, os caras usineiros, ricos, lá do Recife, que chegaram assim: olha, a gente quer investir em vocês. Aí eu: em quê? Não, internet. Mas no quê? Não, internet aí. Eu vi na revista que internet é o futuro. Isso parece meio bizarro, né? Mas na época acontecia isso, porque os empresários viam na revista Exame, no New York Times, essa coisa, e os empresários queriam botar dinheiro sem saber o que era. Eles queriam botar, eles não sabiam o que era. E o cara queria botar dinheiro sem saber, sem perguntar nada. Quem é que faz administração de empresas? Ninguém. Sucesso, administração. É no outro turno, né? Ah, beleza. Eu formei administração, né? Que é um curso muito bom, tão bom que eu virei humorista. Não, brincadeira. Aqui é pressão, né? Não, eu falo administração porque em administração muito se fala em fazer plano de negócio, o business plan, essas coisas. E na época, a turma botava dinheiro sem porra nenhuma de plano de negócio. A internet toma dinheiro. E esses caras botaram R$1 milhão na época na empresa, não para mim o dinheiro, para a empresa, e compraram metade da empresa para investir em projetos de internet, sem nenhum tipo de planejamento. Eles botaram dinheiro a torto e direito, sem a gente ter que pagar de volta também, dinheiro de risco. E a gente criou na época, com esse dinheiro, um site. Aqui tem aquele site para pedir comida via internet, tem? Sabe que você entra no site, aí tem o cardápio, tem esse negócio aqui. Isso agora está virando uma febre. A gente criou o primeiro site desse em 2000, chama Peça Comida, chegou a ter Recife, João Pessoa e Natal, que era para pedir comida pela internet, que o pedido chegava no restaurante via fax. Na verdade, no começo chegava via pager. Lembra de pager? Bip. Quem não sabe é um precursor do SMS. Você tinha que ligar para uma moça, dizer a mensagem, ela digitava a mensagem e ia para o bip do outro. E aí eu criei uma máquina que era um pager acoplado a uma impressora fiscal
aquela impressora térmica pequenininha, que imprimiu o pedido. Só que pager faliu, a gente trocou para fax. Internet não se cogitava, porque os restaurantes não tinham internet, nem SMS, então tinha que ser por fax. E esse negócio deu errado, porque no domingo, que era o dia do meu pedido, o fax ficava no escritório do restaurante e o escritório fechava. A gente faliu por causa disso. E eu fiquei tentando convencer que o fax na cozinha era uma boa ideia, mas não consegui. E aí, beleza. Só que no final de 2000, aconteceu um negócio que a gente chama de estouro da bolha. O que é uma bolha? Bolha é quando algum mercado, como teve a bolha imobiliária agora há pouco nos Estados Unidos, a internet virou uma bolha. Por quê? As pessoas começaram a botar mais dinheiro do que o negócio podia retornar. E isso virou uma bolha especulativa. E que toda bolha, uma hora, cresce e puf, estoura. E estoura no dia que todo mundo cai a ficha. Não, velho, tá louco, a gente tá botando dinheiro. E a torneirinha fecha. E aí estourou a bolha. O site que a gente criou não deu certo e os investidores resolveram fechar o negócio. Aí esse site chegou a durar 1 ano e meio, fechou, meu segundo fracasso. Isso é uma coisa interessante. Sempre que eu ouço falar em tendência, eu acho que a tendência é acontecer isso, isso e aquilo. As pessoas falam assim, a gente tem que seguir as tendências. Na verdade, a gente não tem que seguir tendência, tem que antecipar as tendências. Quem segue tendência está atrasado. Quem antecipa que está posicionado. É muito fácil antecipar que a tendência é que a população brasileira vai ter um envelhecimento. Então, se isso é uma tendência, vamos criar produtos e serviços focados em idosos. Não, mas vamos esperar acontecer a tendência. Aí a gente segue ela. Aí dá certo. O grande risco de empreender é você perceber que vai acontecer, apostar e se posicionar antes de acontecer, para quando acontecer, você já está posicionado. É muito fácil esperar acontecer e entrar. Todo mundo pensou nisso. É o que houve com compra coletiva. Compra coletiva bombou. Depois estava bombado, todo mundo quis entrar. Velho, agora já foi, brother. Entendeu? Aí não foi? Milhares de sites. O lance é quem consegue antecipar ou quem consegue entrar rápido no mercado. Entrar 2 anos depois não adianta. Então tem que antecipar. E aí eu tive que tomar a decisão de a minha empresa que fazia site, porque o Peça Comida lá fechou, eu podia continuar fazendo site. Mas meus sócios não concordaram e a gente teve que fechar a empresa. Foi meu terceiro fracasso, a Bit. Eu continuei nesse tempo todo dando palestras, aquilo que eu falei do marketing pessoal. Eu construí a minha marca, independente de qual empresa eu estava. Eu dava as palestras, eu escrevi livro. Você pensa assim, mas da palestra como é que faz? Velho, é muito fácil dar uma palestra. Se você consegue falar em público minimamente e tem algo relevante para falar, próxima vez que tiver um evento da faculdade, você se candidata, fala com o pessoal de evento, você olha, eu tenho uma coisa para falar. É assim que começa, velho, tem que ser cara de pau. Fala com o cara de eventos do marketing, olha, quando tiver um evento aí na faculdade de palestra, eu quero falar meia horinha aí sobre um assunto X, manda o PowerPoint e você se encaixa, velho. Livro hoje em dia, é muito fácil lançar livro hoje em dia. Na época tinha que ter editora. Hoje em dia tem vários sites na internet que imprimem livros sob demanda. Você escreve o livro, manda o PDF para o site, as pessoas compram online, você divulga, e a cada pessoa que compra, eles imprimem o livro sob demanda. Não tem ninguém julgando você. Qualquer pessoa vira autor de livro hoje em dia. E isso são pequenas coisas que ajudam a construir uma marca, né? Beleza. Na época, surgiu uma faculdade no Recife, chamada Universo. Era um grupo privado, é um grupo grande que surgiu lá. Que 2001 foi o ano do boom das faculdades privadas no Brasil. Começou a surgir várias, mais ou menos. E era uma faculdade grande que montou um campus gigante no Recife. Eram 2 campos, um aqui, outro aqui, com a passarela no meio, um negócio muito louco. E eles começaram a atividade. Quando eu ia para o escritório, eu passava na frente desses 2 campos e eles só tinham um semestre, primeiro semestre, ou seja, poucos alunos, mas era muita gente e era só um semestre. E eu ficava pensando, velho, daqui a 4 anos, isso aqui está entupido de gente e não tem nenhum bar aqui do lado. Esse povo vai beber aonde? E essa faculdade é uma faculdade meio bosta. E quanto pior a faculdade, mais o povo bebe.
Isso é uma relação que existe. E eu ficava aperreado com isso. Eu passava na frente para ir pro escritório e pensava, velho, como é que não tem um bar para o povo beber aqui? Tem que ter um bar perto da faculdade, não é? O cara mata a aula e ir pro bar, depois da... E eu ficava, isso me incomodava. E eu meio que quando passava eu torcia para alguém montar esse bar, para não ter que montar. Eu ficava, não, alguém vai montar esse... Aí cada vez que eu passava eu pensava, ninguém montou o bar. Acabou o primeiro semestre, começou o segundo semestre, mais um monte de aluno eu fiz, vamos montar um bar nessa porra, vai, vamos montar. E tinha os 2 campos da Universo. No meio dos 2 campos tinha a passarela por trás, tinha uma borracharia velha, ferrada lá. Eu aluguei a borracharia, mandei pintar e fiz um boteco. Um boteco safado, aqueles botecos que as mesas ficam indo pra rua, sabe? Ocupa uma faixa da rua. Porque eu não tinha muito dinheiro para montar algo estruturado, mas eu pensei, vou antecipar a tendência. Se a tendência aqui é isso, bombar de aluno, e vai ter que ter um bar aqui, que seja eu que faça esse bar. E eu vou fazer o que eu posso, vamos posicionar. Porque se der certo, depois eu arrumo um investidor, pego um financiamento e dou um upgrade. Vou fazer, não adianta querer a perfeição e não fazer. Fazer o que dá para fazer, né? E eu montei esse bar no meio, que chamava o Centro do Universo, que era no meio dos 2 campos. E essa era a logomarca Trash, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que vocês têm que levar para a vida de vocês, que é nunca use fonte Comic Sans. Se você usar Comic Sans, nenhuma empresa até hoje teve sucesso com a logomarca com fonte Comic Sans. Nunca. Nenhuma monografia TCC tirou 10 com fonte Comic Sans. Nunca na história. Então evite na sua vida essa fonte, isso é coisa de criança, essa fonte. Beleza. E eu montei esse bar, né? Surgiu na época outra dificuldade. Quando eu larguei a empresa e fiquei dono do bar, surgiu outra dificuldade, que era comer menos gente. Porque agora eu era dono de bar, de faculdade trash, entendeu? Eu já tinha 18 anos, tinha carro, era o dono do bar. Então, a história mudou. E quem aqui é solteiro? A maioria deve ser. A maioria é solteiro? Como é teu nome, brother? Como é teu nome no caderno aí? Hã? Anderson, tu é solteiro? Perguntar uma coisa, vamos supor, tu vai numa balada, numa festa e tal. Aí tu pega a menina. Hipótese, né? Porque, enfim, hipótese. Não, sério. Aí tu vai levar ela pro motel. É hipótese maior ainda, mas ok. Trabalhar com as hipóteses. Não, sério. Aí tu prefere que... Você vai tirar a roupa dela, né? Lógico. Tu prefere que ela esteja com a calcinha daquelas bege, cor da pele, ou a calcinha sexy? Sexy, lógico. Eu perguntei por quê? Porque eu prefiro cor da pele, bege. Por quê? Porque eu penso assim, se ela tiver calcinha cor da pele, significa que ela saiu de casa sem a intenção de dar. E eu fui foda e reverti, entendeu? Você pensa, eu sou moral, entendeu? O mérito é maior, você pensa, eu sou foda, sabe? Então, isso é outra mensagem relevante. Torça pela calcinha bege, porque isso aumenta o seu mérito na situação. Você entendeu? Beleza. E aí, eu tinha largado o colégio, tinha feito supletivo. Eu não voltei pro colégio, fiz supletivo para concluir o ensino médio, né? E 2001 eu estava com um bar, era um ano que eu deveria fazer vestibular, que meus amigos estavam fazendo o 3º ano científico. E eu estava no meio do ano, dono de bar, e aí eu fiquei pensando, putz, a minha estratégia deu errado, né? Porque eu larguei o colégio para montar um negócio que ia revolucionar o mundo, e agora eu era dono de boteco, safado de faculdade trash. E aí eu estava errado, né? E aí eu, para manter a minha palavra com meu pai, eu falei, pai, o bar estava caminhando bem, mas o boteco não tem perspectivas gigantes, né? E era muito diferente do que eu tracei de estratégia da minha carreira. Então ele estava indo bem e eu vendi por uma micharia, praticamente dei para um amigo meu e resolvi fazer cursinho para tentar uma faculdade boa. Até então a minha estratégia era fazer o universo mesmo, tipo lá, fazer mesmo lá, mas eu queria fazer uma faculdade bacana, comecei a fazer cursinho
e passei lá em administração na Universidade do Estado lá de Pernambuco, que é muito legal, e comecei a vida universitária, né? E foi meu quarto fracasso, foi o bar. Foi um fracasso, fechei. Beleza, comecei a carreira. Quem aqui é calouro? A maioria não. Quase metade. Quando a gente começa a faculdade, vocês começaram agora, né? A gente começa a faculdade normalmente zerado, né? Zerado tipo, beleza, deixei de ser criança, vou agora entrar, começar minha trajetória profissional, pensar no mercado de trabalho e tal. E a decisão básica que eu acho é essa. Não tem muita opção. Ou você vai arrumar um emprego, ou você vai empreender. O emprego pode ser público ou privado. O empreendimento pode ser uma empresa com vários sócios, ou pode ser um profissional liberal. Eu sou um empreendedor profissional liberal. Eu trabalho sozinho, mas eu não tenho emprego. Eu sou empreendedor, eu não tenho funcionários, mas sou eu. Então é isso. Ou você faz aquilo, ou faz aquilo. E eu comecei a faculdade sem empresa, sem salário, sem nada. Tinha uma experiência legal, mas não tinha mais nada fora isso. E eu comecei a ficar pensando, o que eu vou fazer agora? Empreender ou arrumar um emprego? E eu achei que estava bom de empreender. Tinha falido demais já. E eu pensei, não, desisti de empreender, agora eu vou arrumar um emprego. Vou arrumar um emprego. É interessante porque quando eu comecei a minha faculdade, eu tinha passado por um monte de coisa já, experiência profissional louca, mas eu meio que tinha voltado a estaca zero. Não zero porque eu tinha experiênciazinha, mas eu estava sem nada, igual meus colegas, todo mundo normal, vamos aí começar a vida. E é interessante porque eu sempre falo que a carreira, ela é um negócio de longo prazo. É como se fosse uma maratona. É um negócio de longo prazo. Não importa quem larga primeiro. Numa maratona, importa quem larga primeiro? Não importa. Na corrida de 100 metros, importa. Quem larga primeiro, normalmente ganha nos 100 metros. Mas a carreira não é corrida de 100 metros. É uma maratona. É longo prazo. Não adianta a gente ver São Silvestre. Sempre tem um brasileiro idiota que se veste Michael Jackson, né? Sai correndo feito um doido, né? Aí dá 1 quilômetro e ele cansa. Aí o que acontece no final da maratona? No final de São Silvestre, vem o negão do Quênia e ganha, porque o negão do Quênia tem uma estratégia de longo prazo. Alguém já viu o negão do Quênia sair correndo na largada? Nunca viu, você nunca vê eles, até porque o asfalto negro e tal, você não vê. Por quê? Porque eles não saem correndo feito doido, eles têm estratégia. Eles analisaram o percurso, respiração, curva, ladeira, eles pensaram em tudo e criaram uma estratégia de longo prazo, né? E eu acho que é isso que tem que fazer na carreira. Não adianta, porque eu meio que queimei largada. Foi bom, foi uma experiência, mas tem gente que queima largada por besteira. Queima largada é tipo, cara, aquilo que eu falei, né? Arruma um empregozinho que não é nada do que ele quer. Ele não precisa de dinheiro. Tem gente que precisa, ok. Mas tem gente que o pai banca tudo, mas o cara, por uma questão de ego, assim, de poder ter um dinheiro para fazer putaria, ele arruma um negócio que não tem nada a ver com ele, estratégia, fora da estratégia dele. Isso para mim é queimar largada. É burrice, porque não importa quem larga primeiro, o que importa é quem chega primeiro, né? Então eu acho que na carreira a gente tem que ser o negão do Quênia, entendeu? Seja o negão do Quênia, tenha estratégia para chegar na frente e não largar correndo feito doido. Surgiu a oportunidade, isso era uma empresa chamada W3 que estava começando no Recife. Eu conheci os donos da empresa e eles começaram a aproximar comigo e tal. Rolou aproximação. Uma vez o cara falou pra mim assim: Murilo, tu também é muito cagado, né? Que sempre que tu estás fudido, surge a oportunidade, né? E assim, esse negócio de falar que esse cara é sortudo, eu sou um cara meio cético. Eu não acredito em sorte. Opinião minha, tá? Eu acho que sorte desmerece o trabalho. Quando você resume a sorte, você está desmerecendo o que o cara fez. Porque, na verdade, as oportunidades surgiam porque eu dava chance que elas surgissem. Tem a diferença? Tipo, cada atitude que a gente toma, a decisão de vou vir para a quadra ou vou ficar conversando merda lá fora, essa micro decisão contribuiu 1 centímetro para aumentar suas oportunidades. Por quê? Porque aqui você pode ter ouvido uma coisa, eu falo um monte de besteira, mas se uma coisa que você ouvir for relevante para você,
você fez uma boa decisão de vir aqui. Melhor do que ficar ali fora conversando besteira. E essas pequenas decisões criam oportunidades. E depois que você toma decisões para criar oportunidades, a oportunidade vem e um cara fala que foi sorte, vai tomar no cu, né, porra? Oxe, sorte não, velho. Você se esforça, sabe? Você cria. O Tiger Woods, o golfista que eu jogo golfe e tal, o Tiger Woods, ele é o melhor do mundo e tal, disparado, e ele falava assim: quanto mais eu treino golfe, mais sorte eu tenho em acertar a bolinha. Ou seja, irônico, obviamente. Na verdade, não é sorte, é treino. Ele acabou de dizer, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, ele treina, por isso que ele acerta. Não é porque ele tem sorte, né? E essa empresa começou a me paquerar e eu pedi uma oportunidade. Deixa eu trabalhar aí com vocês. E sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim: Murilo, a gente não pode lhe pagar. Porque aí vem aquela história da marca. A minha imagem que eu criei ficou tão boa que tinha a percepção que eu era caro. Mas eu não ganhava nada. Como é que eu era caro se eu não ganhava nada? Porque eu guardava uma mim. E eu aceitei trabalhar ganhando só uma ajuda de custo, gasolina e celular, e sem função na empresa. Era uma produtora de internet como a que eu tinha, mas eu não tinha uma função definida. Já tinha as funções certinhas lá. E eu comecei a fazer coisa operacional em Excel. Eu fazia planilha operacional, financeira, um trabalho que eu achava pouco para mim, porque eu entendia de internet, muita coisa, estratégia de marketing, e eu queria participar, mas eu não podia, já tinha gente fazendo isso. E eu fiquei lá fazendo Excel, né? E eu aprendi nessa época o seguinte: sempre faça o seu melhor, independente de você achar que você está sendo subutilizado, que aquilo é pouco para você, que você é fodão, merece mais. Se você aceitou fazer aquilo, faça da melhor forma possível, ou então não aceite. Se eu aceitei fazer Excel, eu resolvi virar o ninja do Excel. Eu comecei a estudar Excel feito um doido e fazer umas planilhas muito loucas que nem precisava fazer, mas meu trabalho era aquele e eu comecei a fazer. Isso eu acho que talvez seja a mensagem mais relevante dentro do que eu falei hoje, que acontece muito do cara aceita o emprego e pensa: esse emprego é um saco, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, ao contrário, já que ele é ruim, eu vou fazer da melhor forma possível, para quem sabe assim arrumar um melhor. Quando eu ia, aqui tem Zona Azul, negócio de parar carro no centro, sabe o que é? Tem, né? Chama Zona Azul também aqui, é mesmo? Quando eu ia parar meu carro no escritório, eu parava no Zona Azul, era R$1 a folha, e de vez em quando eu tava sem folha, e eu comprava do flanelinha. Ele vendia R$2, ok, é o lucro dele. Só que eu ficava meio puto quando eu ia comprar: velho, me dá uma folha aí. Aí chegava o flanelinha e falava assim: ô tio, que o Zona Azul, acho que aqui também, tem que anotar a placa e a hora, né? Lógico, e a data. Aí eu pedia, ele fazia: ô tio, tem a caneta aí para anotar a placa? Aí eu dava para ele a caneta. Aí ele falava: tio, qual é a placa do carro aí? Aí eu falava a placa. Aí ele falava: tio, tem hora aí? Eu falava a hora. Depois de algumas vezes eu falei: meu irmão, compra a porra de uma caneta, de um relógio e presta teu serviço direito, velho. Sabe o que acontece? Esse cara pensa assim: meu trabalho é uma merda, é um subemprego, eu sou um flanelinha, então, já que o trabalho é uma merda, eu vou fazer de uma forma merda. E é para ser o oposto. O mínimo, concorda que o mínimo desse serviço que ele presta é ter uma caneta e um relógio, para quando eu falar, vê uma folha, ele já olha a minha placa, anota a hora e me dá a folha. Isso é prestar o serviço dele com excelência. Por mais que o serviço dele seja um subemprego, faz com excelência. O oposto disso, eu ia para Fortaleza fazer show, na orla de Fortaleza, que é uma orla que tem mar e tal, tinha um cara que vendia milho. O tiozinho vendia milho, você pode comer, espiga de milho, e quando você comprava o milho, ele lhe dava um fio dental, um pedacinho. Porque quem come milho, depois sonha com fio dental, não é? Você fica agoniado, aquela porra no dente. E ele pensava assim: vou prestar o melhor serviço possível. Um fio dental, dentro do custo do meu produto, é viável. E ele pensava: vou prestar o melhor serviço possível. Aí sabe o que acontece? Um dia, chega um empresário, vê o tiozinho com essa postura, com essa visão. O empresário faz: rapaz, tem uma vaga na minha empresa, você é um cara que tem foco no cliente, que busca a excelência, tem oportunidade de trabalho, é simples. Ele arruma um emprego formal e cresce. Enquanto isso, o flanelinha lá do Recife tá pensando assim: porra,
eu tenho um azar, tenho sorte não, tô aqui. Os tiozinho aí, puta cagado tiozinho. Sorte não, velho. Você cria oportunidade, você cria um ambiente para a oportunidade vir, né? Então isso é muito legal. E aí a minha empresa cresceu, eu comecei lá no Excel, acabei crescendo e virei sócio da empresa. Você vê que até então, cada ano da vida, eu passava vários slides. O que aconteceu? Aqui eu botei um slide só, que representa 4 anos. 2002 e 2006. Por quê? Porque não aconteceu nada relevante nesse período. Foi vidinha de escritório operacional. A gente começou a crescer. Esse escritório, ele tinha um problema, esse escritório, que não aparece. É pro lado de cá, assim, que a mesa da secretária, ela ficava na frente do banheiro. Isso é um erro, porque todo mundo fica com vergonha de cagar. Porque você fica noiado, achando que a secretária está cronometrando o tempo no banheiro, quem mijou, quem cagou, para fazer um ranking, botar na intranet. Você fica noiado com isso. Você vai mijar, você mija rápido, caguei não, olha, não bota que caguei não. Aí você fica mal a manhã inteira sem produzir, segurando ali, adiando para a hora do almoço a cagada. Só que na hora do almoço, a secretária almoça na mesa, fudeu. Porque a secretária, ela trazia aquela marmita, que elas trazem a marmita escondida na sacola do Boticário, como se ninguém soubesse que é marmita, sacola do Boticário, ninguém sabe. Água de cheiro, ninguém sabe. Ela acha que engana. Mas enfim, aqui tem alguém de arquitetura? Tem? É só a tarde de arquitetura, né? Beleza. Que isso é um erro tão grave quanto aquela ponte bigode do não sei o que ali. Que porra é aquela? Qual a função daquela ponta? Eu não entendi. Tem uma lógica, só pra roubar dinheiro, fizeram? Hã? Pro camelô ficar embaixo, é uma lombada, né? Reduzir a velocidade dos carros. Eu me formei na faculdade em 2006. A minha faculdade eu fiz as coxas. Eu fiz a faculdade, também não é uma mensagem positiva. Eu trabalhava muito e eu me arrependo de verdade. Não é porque eu estou na faculdade não, mas eu acho que eu faltei aproveitar a faculdade. Porque por mais que você faça depois outro curso, tem gente que faz 2 cursos, a primeira faculdade é a faculdade. O que vale é a primeira. Depois pode fazer MBA, pode fazer outra graduação, mas a primeira faculdade, ela é incomparável, porque são os verdadeiros anos universitários, que eu não vivi isso com intensidade, né? Comi pouca gente, mas eu me arrependo. Não, eu falo em relação à aula mesmo, tô brincando. Eu chegava atrasado, eu não era bom aluno não, né? Eu avacalhava um pouco assim. Eu e meus amigos, assim, parece que a gente passava mais tempo planejando como enganar o professor do que estudando, sabe? Tipo, era sempre como copiar o trabalho do Google e mexer na fonte para ele não perceber, né? Ou então como convencer o colega a colocar seu nome no trabalho que você não fez porra nenhuma, né? Ou seja, você passava os anos de faculdade treinando a arte de dar golpes. Por isso que quem é formado tem direito a cela especial na cadeia, entendeu? Ele não tá ali por acaso, ele estudou para isso, ele merece um espaço diferenciado, rapaz, né? Beleza. E se para pensar, eu tenho uma técnica, falar sobre colar a prova é sacanagem. Todo mundo quer colar a prova do cara inteligente, é o japonês, né? Aí fica ao redor do japonês. Só que o professor tá ligado nisso. O professor tá ligado, ele fica de olho ao redor do japonês. Qual era a minha técnica? Eu colava a prova do cara mais burro e marcava tudo ao contrário. Botou V, eu boto F, na hora. Esse cara sabe tirar 0, o oposto dele é bom, entendeu? Tudo na vida tem um lado positivo. Se você é o cara mais burro da sala, qual é o lado positivo? Você é o cara que sempre acerta as respostas erradas. Você é bom nisso, velho. O mundo tá cada vez mais segmentado. Um dia vão precisar de você, o cara que erre, pra fazer ponte, né? Beleza. E isso foi minha colação de grau. Eu fui orador. E pela primeira vez eu escrevi um texto e falei em público e pessoas riram. Foi uma sensação muito louca de algo que eu criei na minha casa. Eu estava falando e meus colegas estavam rindo de coisas que eu pensei em casa. E foi uma sensação muito louca de cara, que louco você poder fazer a turma rir, né? Eu era acostumado a falar em público, a escrever livro, artigo, mas nunca escrever com humor e falar e o pessoal rir. E foi um marco para mim. Quando acabou a colação
colação é o marco que caracteriza que você virou um profissional daquele setor. É o que oficializa, né? E quando acabou a colação, meus colegas saíram todos assim: agora eu sou administrador. E eu saí: agora eu sou comediante, velho, sabe? Tipo, uma hora, no mínimo, estranha de você mudar de carreira logo após a colação. Acabou a colação, mudei de carreira agora. Porra, você acabou de ter a carreira, sabe? Mas não tem hora errada para você tomar decisões assim, né? Enfim, e eu comecei a me interessar de fato por humor. E na época que eu me formei, em 2006, surgiu uma oportunidade. Sou muito sortudo, né? Tava começando esse negócio de comédia stand-up no Brasil. Em 2006 começou com o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, lá em São Paulo. Começaram a fazer em barzinhos e tal. E eu achei que tinha tudo a ver, né? Porque, pô, vocês já viram esse discurso do Steve Jobs? Quem levanta a mão que já viu? Pô, tem que ver, pessoal. Não vou passar não, porque é meio longo, mas procura, por favor. Steve Jobs, Stanford. Já viram, professor? O Fabiano, é genial, né? É muito interessante. Ele foi professor homenageado lá de Stanford. E uma das coisas que Steve Jobs fala ele fala várias coisas na carreira dele que aconteceram. E ele fala como ele conectou coisas aparentemente distantes. E ele conectou, e de cada coisa ele extraiu uma mensagem, e junto tudo ele criou a revolução que ele criou. Esse discurso foi em 2005. Em 2006 eu vi esse discurso na internet e eu comecei a conectar algumas coisas. Eu conectei o seguinte: eu sabia falar em público, descobri que sabia fazer pessoas rirem, conseguia escrever textos, e isso nada mais é do que o stand-up, né? O cara que escreve um texto, fala em público e o povo ri. E eu pensei, pô, tem uma oportunidade aí. E eu comecei a lançar esse tipo de humor aqui no Nordeste, mais ao redor de Pernambuco. Tipo, eu fiz o primeiro show do stand-up de Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Campina Grande, Mossoró, Caruaru, os bairros do Recife. E eu comecei a lançar esse tipo de humor em várias cidades próximas ali, mas, paralelo, eu continuei fazendo meu trabalho, minhas palestras, e lancei um novo livro, e dava meus cursos lá, continuei com a empresa. Ou seja, foram 2 anos que eu passei meio que vida de puta, né? Tipo, escritório, e à noite eu ia pra bar, fazer show, entendeu? Era uma vida paralela. Que isso é outra coisa interessante. As pessoas acham que pra você seguir os seus sonhos, que o bonito é largar tudo pra seguir os sonhos. Sempre tem essas histórias da biografia de um cara, sucesso, que ele conta, né? E aí eu larguei tudo e fui em busca do meu sonho. Velho, sabe qual é o problema disso? A história é contada pelos vencedores. Os caras que largaram tudo e que deu certo, escrevem livros. Os que largaram tudo e não deu certo, não escrevem livros. E esses são a maioria. Seguir os sonhos não significa ser irresponsável e largar tudo e ser um doido e chutar o pau da barraca. Requer ser estratégico, planejar essa transição. Eu passei 2 anos sentindo meio que uma pesquisa para avaliar se aquele meu novo sonho de viver de humor era viável. E aí foram 2 anos que eu não tive lazer, que eu realmente me dediquei ao extremo para poder manter a empresa e ter essa carreira paralela. À noite, final de semana, virava à noite e tal. Até que eu percebi, não, peraí, é uma oportunidade real, e aí eu tomei a decisão. Então, eu acho que esses livros que contam essas histórias, eles fazem um mal à sociedade, porque dá a entender que é assim que funciona. Sempre tem a história do camelô que virou Silvio Santos. Quantos camelôs não viraram Silvio Santos? Quantos camelôs que não viraram Silvio Santos escreveram livros? Não escrevem. Então tem que ter cuidado com essas histórias de vencedores, porque sempre contam uma coisa muito louca que é difícil de fazer. Beleza. Em 2008 o stand-up deu uma bombada no Brasil, começou a lotar teatro, em São Paulo, no Rio de Janeiro principalmente. Eu comecei a ter oportunidade de televisão, fui no Faustão, que é muito difícil fazer humor no Faustão. O Faustão atrapalha pra caralho, que gordo, filho da puta esse gordo, né? Escroto. Não deixa ninguém falar, tem respeito por ninguém, esse miserável. É tipo stand-up com obstáculos, tem que ficar desviando dele, né? Tipo, das interrupções dele, né?
Mas é claro que quando você tem a oportunidade de televisão, abre mercado para você nesse tipo de trabalho que eu faço. A minha empresa estava lá crescendo. Eu já tinha nessa altura uns 40, 50 funcionários. Isso aqui eram os sócios e gestores. E eu tive que tomar a decisão. Não dava mais. Chegou uma hora que a carreira começa a demandar. E eu vi que agora sim era possível eu largar a empresa. Eu comecei essa história em 96, né? Então, já se passaram 12 anos que eu trabalhava amadoramente ou profissionalmente com internet. E é louco você depois dizer, não, tá bom, agora é humorista, tipo, nada a ver. Mas foi uma coisa pensada e eu conectei mais um ponto àquela história de Steve Jobs, que eu tenho experiência com marketing e com internet, que me ajudaria nessa minha nova carreira. E eu poder produzir os meus shows usando eu comecei, eu mesmo produzia em bares, no Recife, nos estados vizinhos. Eu mesmo produzia os shows em bares, em teatros. Eu comecei a usar os relacionamentos que eu criei, os amigos que eu criei no começo do stand-up e comecei a virar produtor deles. Então eu trazia para o Recife o Rafinha e o Danilo. Eles tinham estourado no CQC. O CQC foi o primeiro programa que conseguiu pegar carinhas que estavam lá em barzinho e jogar eles para celebridade nacional. E esses caras começaram a bombar com shows. E eu, como era amigo deles desde o começo, virei o produtor deles em algumas cidades do Nordeste. Então eu que trazia os caras, era uma forma de eu ganhar dinheiro com humor, não como humorista, mas como produtor. E eu tinha uma estratégia que era sempre abrir, pochar. Eu sempre abria, sempre tinha no show dos caras uma aberturazinha minha. Eu fazia 10, 15 minutos, o Adnet, que era uma forma de eu mostrar meu trabalho para um grande público que vinha ver eles, e eu fazia abertura. Então foi a minha estratégia de aparecer e ganhar o dinheiro como produtor deles. Eu montei um site em 2011, porque quando você produz um evento, tem um risco, né? Lógico, o risco de ninguém comprar o ingresso, e você pagou passagem, pagou cachê e se ferrou. E eu pensei como reduzir esse risco. E eu, como eu trabalhava com internet, eu criei um site chamado Vamos Trazer, que esse site era assim: as pessoas aqui de Vitória do Conquista criavam uma campanha tipo, vamos trazer Fábio Porchat para cá. As pessoas iam se inscrever, era uma espécie de, não era compra coletiva, era demanda coletiva, que ninguém comprava, você demandava o que você queria, era tipo uma enquete organizada, criava umas campanhas, e quando atingia um quórum mínimo, eu realizava o evento com um risco menor. O risco não acabava, mas era bem menor, porque imagina você começar um evento que o teatro tem 800 lugares e que você já tem aqui 700 pessoas que querem esse evento. Das 700 eu vendia ingresso para 500 e eu já estava no lucro, fora o que eu podia por fora, né? Então, esse site eu criei, ele teve uma repercussão legal, né? Exame, saiu, bombou. Hoje em dia o site está assim. Está assim o site. Por que ele está assim? É interessante. É uma boa ideia o site, não é? Não é uma boa ideia? Um site que reúne as pessoas para reduzir o risco de produção. Mas nenhuma boa ideia resiste sem boa execução. Eu, na época, minha carreira como humorista, não como produtor, estava começando a gerar negócios. Eu não tinha tempo para me dedicar. Tentei montar uma equipe para gerir esse site. Tive alguns problemas de pessoas que eu contratei, não deu certo. E começou a atrapalhar a carreira de humorista, que era o meu foco principal. Ser produtor era uma coisa que eu inventei só para ganhar o dinheiro ali, enquanto como humorista eu não conseguia ganhar. Mas não podia atrapalhar, porque eu não queria virar produtor, eu queria virar comediante. E eu percebi que eu estava fugindo do meu foco principal. E aí eu resolvi fechar o site, independente disso. Foi meu quinto fracasso. Cheguei a viabilizar uns 15 eventos com esse site, mas aí fechei. E aí comecei a fazer humor. Estamos chegando no final já. Comecei a ter oportunidades no programa de televisão. Eu ia muito a Praça é Nossa, Ana Hickman, eu fazia muitas coisas lá. Nessa carreira, você precisa muito da televisão. A internet hoje em dia já é forte, mas a TV é que realmente faz você ter público e ter visibilidade. E eu sempre pensava assim, pô, é foda, né? Ter uma carreira que você depende de 5 emissoras, 4, Rede TV não conta, 4 emissoras abertas, e você depende que o diretor artístico
4 diretores artísticos vão com a sua cara. Porque se não forem com a sua cara, você não tem carreira. Eu pensei, pô, é foda, né? Você ficar dependendo de uma variável externa que você não pode controlar. Entendeu? Os diretores de emissoras querem você. Que é assim que funciona. Você não vai lá e fala, eu quero. Eles que te querem, né? E eu não queria ter que dar pro Wolf Maia. E eu fiquei preocupado, como eu faço para não precisar da televisão? E aí, sim, isso é uma pressão que tinha. A pergunta que eu mais ouvia nessa época, 2011, era: quando é que tu vai ter programa de TV? Não depende de mim, velho. Não sou eu que tenho programa de TV. É eles que querem que eu tenha, entendeu? É assim que funciona. E eu conectei um ponto que era o seguinte: eu tinha uma experiência corporativa que nenhum comediante, a maioria pelo menos não tem, acho que nenhum tem, de vivência empresarial, que juntando com aquilo tudo, saber falar em público, marketing, fazer rir e tal, escrever, eu resolvi me focar em fazer humor corporativo. Ou seja, as empresas me contratavam para eventos corporativos, convenções de vendas, reuniões empresariais, treinamentos, para eu fazer um show de humor adaptado à realidade da empresa. Eu pegava o briefing, os produtos, a situação e passava mensagens com humor, fazendo o pessoal rir. Era um show personalizado que eu usava o meu know-how corporativo. Isso é um mercado que você não precisa ser famoso, porque algumas empresas querem o carinha famoso da TV, mas a maioria quer o cara que faça o serviço direito, que entenda o briefing, que fale com aquele público, na linguagem do público, que entenda, consiga falar sem muito palavrão, que eu falei muito hoje, desculpa, as empresas não gostam, não devem falar tanto hoje, e eu comecei a fazer esse tipo de trabalho que me dava uma remuneração muito boa, e na verdade até hoje dá. E isso é uma coisa importante também, que eu nunca quis ser o melhor comediante. Eu quis ser diferente só, encontrar um diferencial, algo que me fizesse único. E esse segmento corporativo foi o que me tornou único no mercado. Não precisa ser famoso nem ser o melhor, basta ser diferente. Isso se aplica a qualquer profissão na vida. Não tem que ser o melhor, nem o que ganha mais dinheiro, nem o mais conhecido. Se você for diferente, o mundo é tão grande, o mercado é tão grande, que num nicho específico você consegue ter uma carreira de sucesso. Eu fiz esse programa ano passado. Alguém já viu esse programa? Amigos da Onça do SBT? Aí, ó, 5 pessoas de sucesso. SBT aqui, mano. Era um programa legal, divertido, uma oportunidade que surgiu. Foi legal, deu visibilidade, mas não era coisa que eu amava fazer. Ai, meu Deus. Televisão, eu me senti voltando ao tempo que eu era empresário, porque a televisão não é aquilo que passa na TV, é uma empresa que eu tinha crachá. Eu não gostava de ter crachá. Pra mim, crachá incomodava ter um crachá. Não era isso que eu queria na minha vida, ter crachá e passar na catraca e ter hora e compromisso e não sei o quê. Eu tinha optado por uma carreira mais liberal, de eu criar meu horário, e me incomodava um pouco essa coisa de, não da televisão, mas da empresa que está por trás de qualquer emissora de televisão. Empresas como o SBT, que são gigantes, milhares de pessoas, é uma coisa absurda. Então tem toda uma hierarquia, uma politicagem que é difícil. Beleza, o que eu gosto é o YouTube, acho muito mais legal. Eu faço um canal no YouTube, YouTube/Murilo Gun, que tem lá, toda semana eu posto um monte de vídeo, eu crio minha programação, posto o que eu quero, do jeito que eu quero, sem ninguém ficar me censurando, dizendo o que eu faço, o que eu não faço. Bem, chegando ao final, eu queria só resumir as coisas que, como eu falei no começo, eu trabalho com humor, mas a proposta que o pessoal da Fainol me pediu hoje é não ficar fazendo só piada, mas tentar falar algo relevante, que sirva. E eu vou falar aqui as 10 mensagens que eu queria passar, resumi-las, e se cada um pegar umazinha e for útil, para mim, valeu, foi lindo, né? Então, primeiro, aquela história de definir o que é sucesso para você, isso é importante. O que é sucesso para você poder mensurar o quão próximo, distante você está. Segundo, a questão do marketing pessoal, você se tratar como uma marca, independente da empresa que você está. Você é uma marca paralela e você vai vender essa marca para as empresas, e não você vai usar a marca da empresa.
administrar pressão, não sucumbir a pressões externas que mudem a sua estratégia, não significa que você não vai ouvir conselho. Conselho e pressão são bem diferentes, todo mundo sabe a diferença. Saber sair, tão importante como saber entrar. A gente se preocupa em entrar bem, mas tem que sair bem também. Correr risco de forma calculada, não é bonito correr risco, é coisa de idiota correr risco à toa. Tem que calcular o risco e analisar se o possível retorno vale a pena em função da taxa de risco, como você avalia qualquer tipo de investimento em ações, né? Antecipar as tendências, não basta seguir. Seguir é muito fácil. Legal é antecipar. O grande diferencial é quem antecipa ou cria as tendências, né? Torcer pela calcinha bege, Anderson, é importante, sempre, isso dá um mérito maior. Seja o negão do Quênia, ou seja, trate a sua trajetória como algo de longo prazo e não imediato. Imediatismo não serve para nada, exceto, claro, quando você tem uma condição que você precisa de uma grana imediata. Aí é uma condição, mas muita gente não precisa e acaba buscando imediatismo. Sempre faça o seu melhor. Essa eu acho que é a mais foda, é mais assim, tipo, é o que mais importa, porque é o que as pessoas mais não fazem. O que você for fazer, faça da melhor forma possível. Busque a excelência. A excelência, ela vicia. E é o melhor vício que tem, depois de Candy Crush, é você ser viciado em fazer as coisas de forma excelente. Quando você se vicia nisso, você não admite mais fazer abaixo do nível de excelência. E isso é muito legal para qualquer coisa. Se você topou fazer, vai fazer de forma excelente. Ou então não topa, mas fazer meia boca que não pode fazer. Uma boa ideia requer boa execução. Nenhuma boa ideia, ninguém ficou rico com boas ideias. As pessoas ficam ricas com boas ideias bem executadas. Então não adianta ter boa ideia. Sair do plano das ideias e ir para o plano do vai lá e faz, executa bem, é mais importante do que ficar tendo ideia. Um cara que executa bem é mais importante do que um cara que só tem ideia. Talvez os dois juntos seja uma boa combinação. Encontrar o seu diferencial, como eu falei, não precisa ser o melhor, o mais famoso, basta ser diferente, ter algo único que você vai ter boas oportunidades. Eu falei 10 itens e coloquei 11, né? Na verdade, isso era a última mensagem, que é sempre faça mais do que o esperado. Sempre surpreenda quem for o seu interlocutor, seja se for cliente, professor, esposa, mãe. Quando pedir algo, surpreenda. Entrega um pouco mais, sabe? Não fala que vai entregar mais não, entrega mais para surpreender. É uma forma de você começar a trabalhar a sua marca, se destacar em qualquer situação, né? As pessoas... A faculdade é um ambiente que você muitas vezes tem raiva do professor, é tipo, esse filho da puta, esse professor, ele sacaneia, não sei o quê. Você vai ter que pensar. Eu, hoje em dia, faço trabalhos para professores meus. Um professor, ele é um profissional do mercado, que amanhã ele pode entrar na faculdade mais, ele pode ter uma empresa, ele é um cara do mercado, que entende do mercado, que hoje está ensinando, pode ter paralelo à empresa, amanhã ele pode nem ensinar mais. Ele, hoje em dia, esse status aluno-professor existe, é lógico. Daqui a 15 anos não existe mais. Daqui a 15 anos, você é um profissional com 10 anos de mercado, ele vai ser um profissional com 30 anos de mercado, mas todo mundo é profissional. E vocês podem virar sócios depois. Então, assim, veja o professor, não só como o carrasco, que eu sei que alguns são, é inevitável, toda faculdade tem professor chato, professor babaca, toda faculdade tem, aqui deve ter também, não é exceção, mas tente ver um pouco o outro lado de ser um possível parceiro, sócio no futuro, cliente. Uma frase que eu acho muito legal para fechar, eu acho genial essa frase. Eu não sei qual o segredo do sucesso, mas sei que o segredo do fracasso é perder muito tempo procurando o segredo do sucesso. Não tem segredo. Essa frase é genial. Essa frase é minha. E para finalizar de verdade, eu queria dizer que se você não der certo na sua carreira, dê palestras contando sua história de fracasso, que isso dá dinheiro. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Bom dia. Pessoal de Candeias, Carro Brasil. Eu queria
agradecer o pessoal da Fainó aí pelo convite. Convite não, estão pagando, não é convite. Contato. Convite é esse. Mas, quem quiser, eu tenho redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, essas coisas todas, tudo Murilo Gun. Procura lá o meu canal no YouTube, é legal, fanpage. Nesse endereço aqui, gun.com.br/fracasso, se você entrar lá, você consegue pegar os slides que resumem o que eu falei, os que importam, que também, aqui eu tenho 300 slides, eu peguei aqueles finais, os que importam. Quem quiser lembrar alguma coisa, pode entrar lá, beleza? Quem quiser trocar ideia, eu tô por aqui. Eu trouxe na minha bolsa alguns DVDs meus, são muito poucos que eu trouxe, do meu espetáculo de humor. O DVD, quem quiser, custa R$200, mas para vocês vai ser 20. É nóis. E aí eu vou ficar por aqui, quiser trocar uma ideia, estou à disposição, beleza? Bom dia para vocês, bom começo de ano, até a próxima, valeu!